Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de papel, o Vigi, que atualmente caiu para a segunda posição de maior dividend yield de fundo imobiliário de papel na bolsa. Sim, ele caiu, perdeu uma posição, daqui a pouco a gente comenta quem é o primeiro lugar, mas fica para vocês essas informações. Vamos começar com esse relatório de outubro, que se refere aos pagamentos feitos agora no mês de novembro. O relatório foi lançado semana passada e a gente está trazendo hoje para você. Então no final do mês de outubro, o fundo encerrou o mês com 99,3% do seu patrimônio alocado em CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliário. Em 51 operações diferentes, o fundo está relativamente bem diversificado, mas tem uma pequena concentração que eu já falei no vídeo anterior, e daqui a pouco eu coloco um cardzinho se você quiser dar uma olhada em qual devedor você pode ficar preocupado, caso tenha algum problema com aquele devedor que vai afetar fortemente o fundo. E no total, ele tem 1 bilhão e 1 milhão investidos. E o restinho, esse 0,7%, está em caixa. O fundo adquiriu 26,3 milhões em 4 operações distintas no mês de outubro. 3 delas já existentes na carteira, todas atreladas ao CDI. Para quem não sabe, o fundo é 100% atrelado ao CDI. Ele não tem operação nenhuma que não seja atrelada ao CDI. A nova operação, diferente dessas 3 já existentes, é essa aqui, o CRI HBR34E, que foi comprado por 25 milhões, ou seja, quase o valor total aqui, com a taxa de CDI mais 3.000% ao ano. O fundo vendeu 2 milhões em um CRI, que ele não diz qual é aqui, e recebeu amortizações no total de 15 milhões,2, sendo uma delas de 7,1 milhões do CRI Pateu Mongilar, que era a maior exposição na carteira do fundo. Só que eu falei sobre esse Pateu Mongilar no vídeo anterior, se liga lá, e a posição que era de 9,1 no mês anterior, agora é de 8,3 do patrimônio líquido total do fundo. Alguns números que eu gostaria de trazer para vocês antes que a gente continue aqui é o seguinte: atualmente o valor da cota está R$ 9,65. O dividend yield anualizado dele é de 15,23%, como eu falei, o que o deixa na segunda posição, perdendo apenas para o fundo Habitat da XP Investimentos. E ele está com P sobre VP de 0,99, ou seja, ele está descontado, está abaixo do valor patrimonial. O dividendo dele distribuído nesse mês de novembro foi de 12 centavos. Nos últimos 12 meses o fundo distribuiu R$ 1,47. E sempre é importante a gente ver esse detalhe aqui, a qualidade de crédito da carteira. A equipe de gestão gostaria de reforçar que todos os CRIs da carteira encontram-se adimplentes. Isso é sempre importante a gente ver isso, porque a gente vê que não tem nenhum desses 51 ativos do fundo que está dando problema no momento. Diferentemente que aqui a gente está falando da Valora, e a Valora tem na carteira dela o Vigia, lá de Fiagro, e o Fiagro lá está com problema. Ainda bem que o Vigia aqui não está com nenhum problema. E ele ainda complementa aqui, né? Com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos e próximos de todos os ativos, na opinião da gestão, a carteira continua saudável. Pena que eles não viram isso lá no Vigia, né? A base de cotistas é muito forte, 230 mil, é uma quantidade de cotistas muito boa, mas também tem que ver que o fundo já tem mais de 5 anos na bolsa, né? 27 de julho de 2018 o IPO dele. E atualmente a liquidez diária do fundo é de 3,6 milhões de negociação, ou seja, é muito fácil comprar e vender cotas do fundo. Aqui temos a DRE do fundo e a gente vê que o fundo, apesar desse mês de outubro já está sendo afetado os rendimentos com a queda da Selic em pelo menos 1%, por causa da queda da Selic de 0,5% em agosto e de 0,5% em setembro, mesmo assim o rendimento dele, principalmente das receitas de juros dos CRIs, foi melhor do que setembro. E nem foi por causa da grande quantidade de dias úteis de diferença, porque aqui só teve 21 dias e aqui teve 20. Claro que em relação a agosto, que não tinha queda nenhuma da Selic e que teve 3 dias úteis a mais do que setembro e 2 a mais do que outubro, o valor foi bem melhor, né? 15 milhões e 700 mil. A gente vê que as despesas caíram também, né? Aqui foi 1 milhão 645 mil e nesses 2 meses seguintes 1 milhão 530 mil, 1 milhão 560 mil. O que nos deu um resultado aqui, um lucro de 14 milhões 278 mil em agosto, 11 milhões 694 mil em outubro e 12 milhões 823 mil em outubro. A gente percebe que ele distribuiu mais em agosto, 13 milhões 418 mil, que deu 13 centavos por cota. Como teve uma queda no rendimento, ele distribuiu menos, obviamente, 12 centavos em setembro, mas você vê que ele complementou, né, porque ele tinha recebido só 11 milhões 700 mil e distribuiu 12 milhões e praticamente 400 mil. Ele distribuiu cerca de 700 mil a mais do que ele recebeu, usando recursos aí
que estavam em reserva. E já no mês de outubro ele fez o inverso. Ele reservou cerca de meio milhão, deixou guardado para uma distribuição futura e pagou novamente 12 centavos. Provavelmente a próxima distribuição dele vai ser também 12 centavos. Isso, claro, se essa queda nova em novembro vai ser afetada 1,5% de queda da Selic e uma menor quantidade de dias úteis, provavelmente nesse mês de novembro, não afetarem fortemente o fundo, porque ele está com reserva de apenas 1 centavo. Então, pode ser que não consiga segurar esses 12 centavos. Pode ser. A gente veja uma queda na distribuição para 11, quem sabe até para 10 centavos. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer, mas não é impossível ele manter os 12 centavos. Eu creio que no outro mês, aí sim, não seja mais possível manter os 12 centavos. Até porque eu acho que se ele mantiver os 12 centavos esse mês, vai usar a reserva, o 1 centavo de reserva que ele tem. Como eu falei muito da carteira de ativos dele no mês passado, eu não vou perder muito tempo, vou mostrar só para vocês aqui, tá a lista, metade da carteira dele. Aqui temos o Pateo Mongilat, aquele que diminuiu o patrimônio líquido. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse Pateo Mongilat pertence a essa Helbor, que é uma construtora. Então, ele dizer que diminuiu o Pateo Mongilat, que era o maior ativo da carteira dele, o maior devedor, mas na realidade o maior devedor dele é a Helbor, porque o Pateo Mongilat é da Helbor, a Helbor tem mais essa outra dívida e tem mais umas duas, se eu não me engano, aqui embaixo. É só você procurar, ó, que tem mais uma e tá aqui mais outra, ó. Então são 5 ativos dessa Helbor. Se der um problema com a Helbor, complica. E você vê que são todos residenciais, é uma construtora aí, incorporador, que faz imóveis residenciais. Aqui nós temos os valores investidos em cada um desses ativos, os patrimônios líquidos de cada um desses ativos e as taxas. Você vê que, como eu falei, ele é 100% atrelado ao CDI. E eu fiz uma redução aqui na letra para você conseguir acompanhar o restante de todos os ativos, para não precisar gastar uma terceira página. A gente vê o restante dos ativos, são 51 ativos, é muito ativo. Aqui a gente vê o valor investido, o percentual na carteira de cada um desses ativos e as taxas, totalizando 1 bilhão e 1 milhão, 99,34% do ativo. Ele tem mais em caixa 70 milhões, mas ele já subtrai aqui o valor de 64 milhões, sendo que desses 64 milhões, 61 milhões são em compromissadas reversas, que eu já cansei de falar em vídeos anteriores. Se alguém quiser, coloca aqui nos comentários, pergunta o que é compromissada reversa para eu explicar ou mandar você ver outro vídeo do canal. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o vídeo na sua carteira ou tá pensando em colocar? Qual outro fundo imobiliário de papel você tem na sua carteira? Coloque aqui nos comentários. No final das contas, temos um caixa líquido de 6 milhões e 653 mil, o que dá esses 0,66% restantes aqui do 100% do fundo, o que totalizaria, se não fosse esse valor em compromissado reversa, de 1 bilhão e 7 milhões. E quem gostou do vídeo, meu amigo, não se esqueça, não perca mais tempo, se inscreva no canal, deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!